Graça e paz, irmãos. Bom dia. Estamos aqui para mais um EBD. E como o pastor comentou no domingo passado, no mês de abril, nós vamos estar estudando sobre a Páscoa nos nossos minutos devocionais. E hoje nós vamos estar vendo o texto de Mateus 26, do 36 até o 39. Vou estar lendo aqui na NVT, tá, irmãos? Mateus 26, a partir do versículo 36. Diz assim: Então, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse: Sentem-se aqui, enquanto eu vou ali orar. Levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, que eram Tiago e João, e começou a ficar triste e angustiado. Minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer, disse ele. Fiquem aqui e vigiem comigo. Ele avançou um pouco, curvou-se com o rosto no chão e orou: Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, seja feito a tua vontade e não a minha. Irmãos, nesse versículo, nós temos Jesus que está no Getsêmani, no Monte das Oliveiras. Valeu. E aí, irmãos, ele estava no Getsêmani, no Monte das Oliveiras, prestes a ser crucificado, Judas estava indo para poder, juntamente com os sacerdotes, prender o Senhor Jesus. E ali, meus irmãos, eu acredito que todos nós consigamos imaginar como Jesus estava se sentindo naquele momento. Porque, como nós sabemos, o Senhor Jesus se fez carne para que ele pudesse morrer pelos nossos pecados. E naquele momento, como o texto mesmo diz, ele sentiu muita angústia e tristeza no coração. E nesse versículo nós conseguimos ver 3 pontos muito importantes que remetem ao sacrifício de Jesus e também nas nossas vidas. E o primeiro ponto que nós conseguimos verificar é a humanidade que o nosso Senhor Jesus tinha. Porque ele, em um corpo feito de carne e osso como nós, como tinha que ter sido para que ele morresse pelos nossos pecados, ele tinha esses sentimentos de tristeza, de angústia, de ansiedade, e ele não estava isento desse tipo de sentimento, assim como nós não estamos. Mas o Senhor Jesus, no momento que ele sentiu esses sentimentos ruins, a primeira coisa que ele fez foi orar. O Senhor Jesus, ele não foi para o Monte das Oliveiras por acaso. Ele separou aquele momento para estar com o Pai diante daquela dificuldade que ele tinha. E aí, no momento que Jesus sente essa angústia, sente o peso do sacrifício que ele teria que realizar para nos salvar, para salvar a todos, ele se volta para o Pai. Ele se rende, se ajoelha ali no Monte das Oliveiras, no Getsêmani, e realmente se entrega ao Senhor. E se a gente for parar para analisar a oração que Jesus faz, ele diz: Pai, se for da tua vontade, afasta de mim esse cálice. Às vezes, quando a gente está lendo o versículo, parece que, nossa, mas o Senhor está questionando a Deus, está reclamando. Mas não, o peso era tão grande que ele, assim como nós, ele sentiu que talvez não conseguisse, que poderia ter um outro caminho, mas em momento nenhum ele questiona o Senhor. Logo em seguida ele diz: faça a tua vontade e não a minha, porque ele sabia que o Senhor estaria com ele. E aí, irmãos, essa questão da humanidade que Jesus demonstrou ali naquele momento, ela está ali para nos lembrar que, apesar de salvos, nós ainda estamos neste mundo. Aí estamos num corpo falível, num corpo pecador, e nós vamos sentir esses sentimentos como medo, como angústia, como preocupação, como tristeza. Mas quando nosso Senhor Jesus veio a este mundo e foi carne como nós, ele se voltou a Deus nesse momento. Ele não deixou esse sentimento tomar conta. Se fosse eu ali, eu confesso que eu tinha saído correndo, fugido para qualquer outro lugar. Mas o Senhor Jesus não. Ele entendeu o que ele tinha que fazer naquele momento. E apesar da sua humanidade momentânea ali, ele fez a vontade do Pai. Isso nos leva ao segundo ponto que esse versículo, que esse texto tem para nos ensinar, que é a completa submissão do Senhor. O Senhor, ele tinha completa confiança no Pai, e ele foi extremamente submisso ao Senhor. Ele sabia que aquela era a vontade do Pai para ele, foi exatamente o que ele fez, ele cumpriu a vontade do Senhor. Ele orou ao Senhor pedindo para que, se ele pudesse, afastasse o cálice, mas aquele era o plano de Deus, era o único jeito.
E assim ele o fez. Ele se colocou de maneira que a vontade do Pai fosse maior do que a dele. E assim é um ensinamento para que nós possamos estar seguindo a nossa caminhada. Nosso coração falho, nosso coração que é enganoso, às vezes pensa que existe um caminho importante para as nossas vidas. Mas a verdade é que se nós somos completamente submissos ao Senhor, como o Senhor Jesus naquele momento foi, as nossas vidas começam a caminhar da maneira que Deus quer. Porque, irmãos, a gente não pode pisar nessa terra e pensar que a nossa função aqui é trabalhar, é estipular a família, servir ao Senhor e ir para a igreja rapidinho, segunda e terça, quarta e quinta, sexta a gente finge que é uma pessoa boa e volta para o culto no domingo. A gente está nessa terra única e exclusivamente para fazer a vontade do Senhor. Então, se a gente não se coloca submisso, não se coloca a par da vontade de Deus, o que nós estamos fazendo nessa terra? Estamos cumprindo o propósito que nós tivemos? Jesus, apesar de um momento tão difícil, ele se colocou diante do Senhor e foi submisso à sua vontade. E isso também nos leva ao nosso terceiro e último ponto desse texto, que é a obediência que Jesus teve ao Pai. Como a gente está vendo, era um momento de uma situação muito difícil humanamente para se passar. A gente pensa que foi só uma crucificação, mas naquele caminho inteiro, o Senhor sentiu todo o peso dos pecados do mundo. Se atualmente nós somos 8 bilhões de pessoas e pecamos milhares de vezes em um dia, imagina o pecado de todo mundo que já passou por esse planeta. Era essa angústia que Jesus sentia. Era esse o peso que ele carregava com aquela madeira pesada nos ombros. Independentemente disso, ele obedeceu ao Pai. Eu tenho certeza que naquela oração o Senhor respondeu a ele. Disse, olha, filho, eu não vou afastar de ti esse cálice, esse é o caminho. E o Senhor Jesus obedeceu. Porque o principal objetivo do Senhor era cumprir a vontade do Pai. E, meus irmãos, este mês que nós estamos entrando, né, esse é o primeiro domingo de abril, é o mês da Páscoa. É o mês que nós olhamos para o sacrifício, para a ressurreição de Jesus, e nós temos que refletir como está a nossa vida perante o Senhor. Será que a gente tem sido mais um que entra aqui na igreja domingo após domingo? Ou é aquele que se entrega, que se derrama, que se submete, que obedece ao Senhor? Meus irmãos, o homem, o ser humano, ele passa a vida inteira buscando ser completo, preencher o vazio que a gente sente. E nós temos que ter a certeza que esse vazio só é preenchido quando nós cumprimos a vontade do nosso Senhor Jesus. Cumprimos a vontade de Deus, assim como Jesus, que passou por uma coisa que nenhum de nós nunca vai passar, porque nosso sofrimento nunca vai ser comparado àquela cruz. Mesmo assim ele se submeteu, mesmo assim ele obedeceu. Apesar da sua humanidade momentânea, ele cumpriu a vontade do Senhor. E que assim possam ser a minha e a sua vida nesta manhã e para o resto das nossas vidas, para que nós possamos agradar o coração do Pai. Amém?